fazer sua oração, pedindo que Deus lhe ajude a aguentar a lida bruta. Depois monta e vai pro campo, levando Deus na garupa. O Deus Todo-Poderoso é parceiro do gaúcho. Quando a força no braço já não aguenta o depuxo, é Deus quem sustenta o índio todos os momentos da lida, amigo que o acompanha até depois desta vida. Bom dia! Está começando mais um programa devocional Maná do Sul. Eu sou o Ronaldo Santos e vamos juntos 30 minutinhos, até por volta aí das 7h30, degustando um louvor gaúcho bem campeiro, meditando aí numa mensagem bíblica e fazendo a nossa oração para iniciarmos nosso dia aí com o pé direito. Por isso, vamos já de imediato ouvir aí uma bela música dos Pampas, em louvor ao nosso Deus, é claro. E daqui a pouquinho estamos de volta e vamos direto para a nossa meditação. Em seguida, estamos de volta. Mas tchê, para um dia de lida ser bueno demais, só quando Cristo é o capataz. Ser gaúcho, nos pampas do meu rincão, a pionada canta alegre na roda de chimarrão. Das madrugadas campeiras, ouço um grupo em oração, pedindo um dia de luz e entronizando a Jesus no altar do coração. De campanha, no calor ou geada fria, apesar da lida bruta, se trabalha com alegria. E é lição da passarada, cantando na mataria, encantando o campeador e agradecendo ao Senhor por mais uma parceria. Aperar os pingos e ir pra além da porteira, deixando a prenda amada com um sorriso na soleira. É hora de recorrer campo, cercas e mangueira, trabalho bueno demais, onde Cristo é o capataz. Sai serviço de primeira. Na penumbra dos potreiros é hora da prosa buena e de um arroz de carreteiro, uma cordiona chorona
marchar com os campeiros. Estamos de volta com seu programa devocional Maná do Sul. Acabamos de ouvir aí um belo louvor do grupo Reaviva, Dia de Lida. Tá aí uma moçada bem legal e nós estamos aqui sempre buscando conhecer aí os conjuntos que Deus tem levantado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos em pleno avivamento, despertamento da música gaúcha em louvor a Deus. Então, estes últimos 5 anos, Deus tem despertado, multiplicado este ministério de louvores com a música gaúcha. E um dos nossos objetivos aqui, todas as manhãs, no Devocional Maná do Sul, é justamente procurar achar esses conjuntos, esses irmãos que têm dedicado a sua vida ao ministério do louvor, gaúcho, campeiro, e estar aqui indicando para os irmãos aí criarem as suas listas de música, né, e passarem aí curtindo um belo louvor gaúcho. E hoje a nossa dica fica aí, né? Grupo Reaviva, Dia de Lida. Bem, queridos irmãos, vamos seguir aí o nosso estudo. Nós passamos, como já temos falado, passamos pela introdução, falamos sobre o amor de Deus e ontem entramos num assunto novo, falando sobre pecado, né, e o estado, a condição humana, né, diante do pecado, o verdadeiro inimigo, né? E hoje nós vamos continuar com esse assunto, um assunto importante, de extrema importância, para ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável. Nós precisamos entender, compreender, né, a magnitude do pecado e onde ele alcança, o que ele faz, né, os seus efeitos na vida humana. Se isso não estiver claro, se nós não conhecermos o pecado, suas causas, suas consequências, dificilmente nós vamos ter uma vida saudável, uma comunhão com Deus, e é bem possível que quem não conhece, desconhece ou ignora a sua condição espiritual, é um candidato aí para perder a salvação, perder a sua vida eterna ao lado de Deus. Então é um assunto muito sério, é um assunto central, né, da vida cristã, o pecado. A teologia chama de harmatiologia, que é a parte da teologia que estuda o pecado e suas consequências, né? E isso tem que ficar muito bem visível, muito bem entendido, para que nós possamos tomar o curso que Deus nos aponta, né? E hoje nós estaremos aí, então, nesse segundo ponto desse assunto, dessa doutrina, a doutrina do pecado.
E hoje eu queria falar sobre o pecado como um inimigo invisível. Quando a gente enxerga o inimigo, nós conhecemos o inimigo, o tamanho do inimigo, as armas do inimigo, as estratégias do inimigo, né? E é diferente quando a gente não sabe onde que ele está, não conhece as suas intenções, seus planos, o que ele realmente está fazendo nesse exato momento. Então fica tudo muito difícil quando a gente não conhece, não percebe o nosso adversário, o nosso inimigo, né? Então é o fator surpresa que a gente sempre diz, né? O fator surpresa é o ponto central para a morte. Todo um exército no mundo da guerra, na história da guerra, o fator surpresa, aquele que vai surpreender o adversário, era o ponto crucial das vitórias, das grandes vitórias de guerra. É quando o inimigo era surpreendido, ele era atacado, não sabia nem de quem, como, se eram 300, se eram 3 mil, se eram 3 milhões. É quando o inimigo é atacado, ele não sabe se o inimigo está vindo de lá, se ele está vindo de lá, ou se está vindo dos dois lados, se ele está cercado, se é só a frente. Então o elemento surpresa é crucial para se ganhar uma guerra. E infelizmente o pecado ele tem uma característica de ser um inimigo invisível, tá? Então um dos maiores problemas que atingem diretamente a vida cristã e compromete a vida cristã é justamente o quê? A consciência do pecado. Eu vou repetir. Um dos maiores problemas que atingem a vida e comprometem o seu relacionamento, a sua condição diante de Deus, é a consciência do pecado. Quando o ser humano não reconhece o pecado, e nem se envolve, não tem a sua, não está firme, a sua consciência não está firme da sua verdadeira condição diante de Deus, praticamente torna-se impossível o quê? Alcançar o arrependimento. O homem só vai alcançar o arrependimento se ele tem a consciência do seu próprio pecado. Agora, se ele não tem a consciência do seu próprio pecado, como é que ele vai alcançar o seu arrependimento, né? Então, é justamente quando o homem toma a consciência do pecado e do seu estado de perdição eterna é que ele cai em si, e aí ele entra em desespero, né? E busca reconhecer os seus problemas, reconhecer as suas falhas, seus pecados, reconhece a sua culpa e tende a aborrecer o pecado, né? Abominar o pecado, e sente um desejo ardente de quê? De perdão. Então a sua alma clama por perdão e nasce um desejo de se religar com Deus. Daí que vem o termo religião, né? Religião vem aí dessa palavra, eu acho que é latim, que vem do termo, do conceito de religar, religare, religião, religare. Então, quando o homem alcança essa consciência do pecado, vem a sua necessidade de religação, reatar aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Se juntar com Deus. Então, quando o homem não tem, né, essa consciência, ele não vai acontecer nada desse processo, né? E justamente, né, justamente é necessário, segundo Atos, né? Estou lendo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, quando o apóstolo Pedro ele fez aquela pregação ali no dia de Pentecostes, os judeus que estavam ali sentiram aquele temor de Deus e desejaram também a salvação. E eles perguntaram, o que é necessário, irmãos?
para nós fazer, para participar da salvação. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. E receberão perdão dos vossos pecados. Então, o perdão dos pecados, ele precisa, então, do arrependimento, e o arrependimento vem com a consciência do pecado. Só que muitas vezes o ser humano não tem a consciência do pecado, né? E por que muitas vezes ele não tem a consciência? Cegueira espiritual. A Bíblia fala da cegueira espiritual. É justamente aqui que resiste o grande problema da humanidade. A cegueira espiritual. Trata-se de uma condição em que a humanidade não percebe o seu estado diante de Deus, o seu estado caído, a condição de separação, né, que o pecado provocou. Quando o ser humano não sente isso, ele não sente que está separado de Deus, ele não percebe. E ele não percebe porque ele está morto, a Bíblia diz, né, que nós estamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Então o morto não tem sentimento. Infelizmente, né, o morto, tu vai ali, encosta nele e não sente. Não sente mais, o espírito não está mais ali. Tá? Então tu vai num velório lá, encosta no pé do morto, ele não sente. Não tem sensibilidade. Tá? E quando nós estamos mortos para o pecado, no pecado, nós não sentimos, não tem sensibilidade. Então, a cegueira espiritual vem isso, né? Vem de não perceber, de não sentir essa separação diante de Deus. Tem aquele vazio, mas a pessoa não percebe do que, né? Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz, né, o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Tá? E também afirma, né, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura. Né? E a ciência, qual é o problema da ciência nessa história? A ciência, ela se limita no campo da observação, aquele visível do material. Isso é a ciência. A ciência ela se ocupa da observação, né? Da experiência, a comprovação, ela exige o quê? Um experimento que comprove. Então ela está limitada ao campo do observável. E isso acaba contribuindo para essa desatenção ao não tratar o pecado como realidade espiritual. Entretanto, as Escrituras, a Bíblia lembra, né, que a raiz do problema humano não é externa ou social, mas a raiz do problema humano, ela é espiritual, ela é interna. Marcos capítulo 7, versículo 21 diz, né, porque do interior do coração do homem saem aí os maus pensamentos. É do coração, do interior do homem que saem os maus pensamentos. Não é aquilo que entra, não é aquilo que sai, né? Então é aquilo que sai lá de dentro. A filosofia, por sua vez, embora proponha reflexões sobre ética, comportamento, outras soluções, né, ela não trata do problema do pecado. A filosofia passa por cima, ela não trata, ela não chega no pecado. Não, mas ela aborda reflexões sobre várias áreas, né? Mas ela não chega nem perto do pecado. Mas a Bíblia diz, né, que há caminho que o homem, para o homem parece ser direito, mas o seu fim é perdição. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Né? E aqueles que procuram entender Deus também pela ciência, eles nunca vão chegar.
pelo observável, pela linha do observável, nunca vão chegar. A Bíblia revela isso, já está escrito, já está determinado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então está decretado. O homem, pela sua ciência, pela sua sabedoria, ele não vai chegar a conhecimento de Deus. Esquece. Pela ciência, a Bíblia já revelou, não vai conhecer Deus. Pela filosofia, né, pelas ciências sociais, pela psicologia, pela nossa ciência humana, nós não vamos alcançar Deus, nós não vamos explicar Deus. Onde é que está escrito isso, irmão Ronaldo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, pela nossa sabedoria, nós não vamos conhecer Deus, né? Então, quando o pecado deixa de ser reconhecido, o arrependimento ele nunca vai ser buscado, né? Não haverá arrependimento. E essa é a condição de não perceber a cegueira espiritual. Mas não é só cegueira, viu? Tem um outro problema, que é a negação do pecado. Então, outro problema que existe, né, não é a falta de consciência do pecado, mas é a negação dele. É quando o ser humano finge que ele não existe, né? E ele, fazendo isso, ele foge da solução. Ele despreza a palavra de Deus e age negando a sua eficácia, a eficácia de Deus na sua vida, né? Pensando assim, agindo aí de forma psicológica, imaginária, ele acha que vai resolver o problema do pecado. É aquela verdadeira história, né? Como é que é? É a ignorância, né? A ignorância, a gente ignora e diz, não existe. Sabe aquela pessoa lá que tá no meio do mato, tá morrendo de medo de cobra, e aí ele fica recitando para ele mesmo, não tem cobra aqui, não tem cobra aqui, não tem cobra aqui. Aí ele acha que recitando de forma imaginária, ele vai se escapar de uma picada de cobra, de um animal, de um bicho ali, né? Mas isso é um pensamento, é só a imaginação da cabeça dele. Daqui a pouco ele pisa numa cobra ali, a cobra vai morder ele, né? Ele só não vai ser picado se não passar perto de cobra, mas é porque ele vai ficar falando que não existe. Então tem gente que nega o pecado, né? Nega. Faz de conta que o pecado não existe, que é uma invenção. E aí fica imaginando a ausência, que tá tudo legal, que ele é amigo de Deus, que ele vai para o céu, que tá tudo certo, né? Porém, Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não adianta a gente pegar e ficar dizendo que não existe pecado, que nós não temos pecado, que isso não vai resolver. E se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, né? 1 João capítulo 1 e versículo 8. Então, quando nós olhamos de modo geral para a sociedade, a própria sociedade, ela relativiza o pecado, ela minimiza as causas do pecado, querendo anular suas consequências, né? Entretanto, a palavra de Deus, ela é bem clara, ela adverte, né? Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20, né? E também Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, relativizar o pecado ao relativizar o pecado, a gente quer eliminar também a nossa necessidade de arrependimento, tá? A sociedade relativa ao pecado diz, o que é pecado para ti não é para mim. E aí isso elimina o arrependimento, a necessidade de Deus. Ou seja, a gente
esconde Deus, né? E por fim, né, vem o afastamento de Deus, que também é um outro recurso da humanidade. E esse afastamento foi revelado por Jesus. Jesus falou do afastamento, né? Então Jesus, em João capítulo 3, versículo 19 e 20, ele diz assim, ó, eu sou a luz do mundo. Quem quer ver a luz e vir para a luz, se aproxima de mim. Mas aqueles que amam as trevas, ele está falando, aqueles que amam o pecado, porque tem gente que ama o pecado. E a maioria da humanidade ama o pecado. Deseja o pecado, tem prazer em pecar, tem prazer em enganar, prazer nos desejos carnais. Então aqueles que amam o pecado, Jesus diz que eles amam as trevas. E eles não vêm para a luz, eles não vêm para Jesus. Por que eles não vêm para Jesus? Para que as suas obras não sejam manifestas. Então tem muita gente que não vem para perto de Jesus, por quê? Porque vai mostrar os seus erros, os seus pecados. E é isso que a Bíblia faz, né? Tem gente que não chega perto de Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é a luz, é o farol, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quem se aproximar da Bíblia e se aproximar de Jesus, Jesus é a Bíblia é Jesus, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, então Jesus é a Bíblia. Quem se aproximar de Jesus, da Bíblia, vai o quê? Vai aparecer os seus pecados. E Jesus disse que quem ama as trevas não se aproxima dele para que as suas obras não sejam manifestas. Então tem muita gente que se afasta de Jesus, por quê? Porque vai aparecer os seus pecados. E eles não querem que apareçam os seus pecados. Né? Mas não adianta, né? Salmo 139, versículo 11 e 12 diz, se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Né? Então, tá aí, né? Isso aí é a situação do homem, o pecado, né? Que está dentro do homem. E essas são algumas das razões, tem outras, mas essas aí são praticamente as principais, né? A falta de consciência do pecado que a humanidade tem, a negação, negar que não tem pecado, ou então fugir de Deus para que os seus pecados não apareçam, né? Tá aí as estratégias humanas. Vamos ficar por aqui? Deus te abençoe com esta palavra. Nós seguimos, né, a partir de amanhã, o mesmo assunto, para esgotar bastante o pecado, a gente ter bastante conhecimento, alcançar o arrependimento. É necessário nós conhecermos a nossa real situação para alcançar o arrependimento. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória, pela tua graça. Te pedimos, Senhor, um dia abençoado, um dia próspero. Sê conosco, Senhor, com as nossas famílias, sê com os nossos negócios. Tudo te entregamos nas tuas mãos, na certeza que tu nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau!